Pessoal, eu me chamo Diego Eis, eu trabalho hoje na Local Web como coordenador do time de front-end de produtos. Lá tem dois, eu sempre costumo falar isso daí, lá tem duas equipes de front, uma de site, que aliás está precisando. Então, se vocês quiserem ir lá e fazer uma entrevista para o pessoal do site, eles estão precisando, tem vagas lá. E a outra é para a parte de produtos, que é a equipe onde eu, o David, a gente trabalha lá fazendo bagunça e quebrando, fazendo rollback no framework. Mentira, a gente não faz rollback, a gente deixa quebrado mesmo, que a gente está perfect até aí. Mas o que me dá bastante trabalho mesmo é o Tableless, né, que não é mais o meu blog, na verdade ele agora um monte de gente escreve, eu escrevo lá também, então é mais para um site sobre front-end, tem um pouquinho de UX também, back-end e tal, se alguém quiser escrever para lá também. E escrever também para o Masters, não tem problema, não ligo. Mas isso aqui é o que me dá mais trabalho lá. Todo dia tem alguma coisa para fazer. O que eu vou falar hoje aqui é sobre o CSS 4. Na verdade, o CSS parou de ser contado, né? 1, 2, 3, 4. Então, o que eles falaram? Agora você colocar um nome bonitinho lá, que é CSS Level 4. Bonito, né? Antes disso, a gente falava muito do CSS 3, o que era muito legal, porque CSS 3 ele resolvia uma série de problemas que a gente tinha na época. Né? Ele era tudo sobre você poder animar coisas, fazer transição, mudar uma coisa de lugar para outra, etc. Isso era muito bom, porque a gente precisava, na época, fazer borda arredondada, a gente precisava de opacidade, a gente precisava fazer transição, mesmo que seja pequena, nos botões e tudo mais. Era isso que a gente queria, né? Porque a gente precisava fazer. Né? Era uma necessidade que todo mundo tinha. E o CSS4 ele é um pouco diferente. Ele é tudo sobre você conseguir selecionar coisas e você conseguir detectar coisas do dispositivo que o cara está usando. É óbvio que o CSS ele consegue fazer mais coisa do que isso. Tá? Tem lá, eles já mudaram uma série de especificações do background clip, mudaram já uma série de coisas de border também, etc. Mas isso, para mim, é coisa pequena. É coisa que isso tem que mudar mesmo, atualização, etc. O que me interessa mais são coisas novas. Por exemplo, os novos seletores que vão surgir. Então, quem nunca precisou de selecionar o pai de um elemento? Você está lá falando no link, etc. Você quer selecionar o LI que tem um link, ou um LI que tem um parágrafo, etc. Cara, todo mundo precisa disso. E agora vai ter. Então é muito simples você chegar hoje para um seletor, né? Ali não dá para ver direito, mas vocês vão conseguir entender. Você tem aqui um P, que é filho direto de LI, e esse cifrão aqui, se vocês verem alguns posts, vai ter post falando que é um exclamação, e vai ter post falando que é cifrão, vai ter post falando que é exclamação na frente do elemento, antes do elemento, etc. Ainda não está tão definido assim. Na documentação da W3C está um cifrão antes do elemento. Então eu coloquei o cifrão antes do elemento porque é o último que eu vi, a edição de 2015 agora, a edição do editor mesmo, lá no W3C. Então ali eu estou colocando uma borda, no caso, na LI. Cara, isso salva vidas. Isso aqui salva, não é nem minutos, são horas mesmo do seu trabalho. É um negócio muito, muito interessante. Tá? Tem agora também combinador lógico. Na verdade, a gente já tinha isso, só que agora deu uma incrementada. Por exemplo, os matches. Tá? Você consegue dar uma melhorada no seu seletor, então você pode selecionar, né, catar o H1 que está dentro de todos esses caras aqui. E esse é o uso mais básico que tem desse match. Você pode colocar ali pseudoclasse, você pode colocar elemento com pseudoclasse e tudo mais. Então é um negócio bastante interessante, em vez de você fazer section H1, vírgula, header H1, vírgula, article H1, vírgula, não sei o que, 2 pontos, tá tudo ali, aí você consegue fazer isso de um jeito fácil. O not, que também já tinha no CSS3, aposto que quase ninguém usa, porque hoje o suporte, aliás, o suporte disso, tudo que eu estou falando, esquece, tá? Não funciona no IE. Então, espera um pouquinho. Mas o not já dava para você usar, mas o not ele não era tão plus do jeito que ele é hoje. O uso básico do not é esse. Então, você pega qualquer botão que não está desabilitado, ou seja, você pega os enables, dá para você colocar ali 2 pontos enables, tá? Então é um exemplo bem bobo, mas você consegue pegar e falar, olha, eu olhei para a Rina agora, achei que ela está falando que estava terminando, já até deu uma gaguejada assim, né? Eu vou parar no meio a palestra, porque ela tem não sei quantos slides, tá? Quando você fala parou, parou.
Tem o has, isso é muito interessante também. Então, se você fala, por exemplo, um A que tenha um IMG dentro dele, direto, você pode utilizar. Se você fala ali, eu até usei aqui uma combinação do section que não tem esses caras aqui. Você pode fazer esse negócio todo bonitão aí, uns parâmetros malucos. É lindo, né? Eu acho bonito. Esses caras também são muito bons e quem vai gostar disso, na verdade, é o Shiota. Porque o cara trabalha com não sei quantos milhares de línguas, lá, idiomas lá na Booking. Então agora você consegue pegar um determinado bloco de texto que esteja numa direção de leitura diferente, né, sem você ter que fazer alguma gambeta lá. Então você fala, olha, o parágrafo que tem aqui embaixo, né, que tem a direção de texto da direita para a esquerda, fica assim. Sem ter que ficar botando classe, sem ter que ficar detectando com JavaScript, colocando na mão, na unha e etc. Input de pseudoclasses, todo mundo já usou alguma coisa. Isso também é bastante comum no CSS3, alguns deles, né, principalmente o checked. Mas agora você consegue falar, olha, se o placeholder do input estiver aparecendo, deixa ele desse jeito. Só pega os caras que são read-only, os caras que estão desabilitados e tudo mais. Isso também é muito interessante, você poder controlar o que o usuário está selecionando na tela. Um pedaço de texto, por exemplo, você consegue falar, olha, quando o cara selecionar o texto no parágrafo, deixa ele com essa cor, assim, a parte da seleção. E assim por diante. Colocar essa parte aqui também, que hoje a gente usa mais ou menos nos browsers, acho que é só o Firefox que tem isso, que ele consegue detectar erro de digitação, erro de grafia e etc. Nos textos, você consegue, isso é muito útil, por exemplo, para um site que nem o Medium. Coloca lá os 3 pontinhos embaixo, coloca um sublinhado, tudo mais. Se você quiser saber mais sobre os seletores, né, tá no Workdraft ainda, você pode entrar lá e ainda, inclusive, você pode ajudar, né, dar uma olhada lá e incluir. Além dos seletores, que eu acho que é uma coisa linda demais, agora a gente começa a falar sobre os Media Queries. Né? Então, o Media Query no CSS hoje ele é limitado. Né? Então, o Responsive Web Design ele não resolve tudo exatamente porque Media Query é um negócio muito travado. Você consegue mudar no máximo ali as larguras das coisas e só. Você não consegue detectar uma série de coisas. E foi aí que o W3C começou a inserir essas coisas. Né? Então, por exemplo, as Medias Features. Elas são divididas em duas, tá? Em Discrete Type e no Range Type. Os Discrete Types, o que é? Geralmente são coisas que você testa e ele te dá um valor booleano ou você consegue testar com uma palavra-chave. Ah, por exemplo, Light Level. Isso aqui a gente costuma fazer com JavaScript, né? Agora a gente consegue fazer, por exemplo, falar, olha, como que está o ambiente, a luminosidade do ambiente do cara? Tem muita luz, tem pouca luz, está normal. Acabou? 1 minuto só? Caramba. Tá normal, etc. Então você faz essas brincadeiras ali, detecta as coisas que você precisa e etc. Você consegue detectar se o dispositivo que o cara está usando, ele aceita alguma linguagem de script. VB Script, por exemplo, JavaScript, que é o que todo mundo usa, etc. Você consegue pegar e dizer o que o cara pode fazer. Isso é interessante porque você consegue dar fallback mais fácil para as coisas. Né? Você não vai colocar um submenu que quando o cara clica precisa de JavaScript para abrir ou alguma coisa assim. Você vai fazer uma outra resolução. Né? Esse cara aqui é muito interessante porque, por exemplo, quem aqui já usou console ou já usou na Samsung, na Smart TV, tentou usar, na verdade, entrar na internet pelo browser que eles têm lá na Smart TV. É horrível. Não faça isso, é péssimo. Você tem que ficar com o mousezinho no controle, né, da televisão, andando para cima, para baixo, descendo. Não é que nem um mouse mesmo, que é muito, ele é muito sensível. Né? Você consegue exatamente ir onde você quer. Agora você consegue entender e detectar isso nos dispositivos. Né? Então, se o cara estiver usando uma televisão que tem um apontador, né, que tem um cara lá, um pointer, que não como que eu vou dizer, que não chega no alvo. Qual a palavra? Não. Ele é certeiro. Pode certeiro serve. Não é não, mas certeiro serve. E você consegue falar. Então, se ele não tem uma ajuda de um apontador, ou se ele tem, ou se ele está usando um cara que nem o mouse, ou se ele está usando um cara que nem um controle remoto.
No Range Type, isso também é interessante. Esse 1 minuto está rendendo. Você pode, por exemplo, detectar a resolução do cara. E esse detectar a resolução é detectar a resolução do cara. Tá? Não é o que a gente faz hoje. Hoje todo mundo tem dúvidas. Pô, mas ele pega o tamanho da tela hoje, a Media Query, ele pega o tamanho da janela, ele pega... Sabe, é um negócio meio estranho. Você consegue fazer isso hoje. Colocar junto com o print ali, falar da resolução do cara, falar da resolução ali, quantos pontos de pixels tem ali. Aqui está falando que estão dobro. Então o cara quer um Retina Display, você já consegue pegar por ali. Tá? A mesma coisa de grid, isso é interessantíssimo. Então, se você estiver usando, por exemplo, um terminal ou alguma coisa que use grids para colocar os caracteres ali, que seja sempre do mesmo tamanho as palavras e tudo mais, você consegue detectar isso e fazer o que você precisar fazer. Mesma coisa com cores. Detectar se o cara tem 8 bits, ou menos, ou mais, e etc., e descobrir o que você quer fazer. Você não vai precisar usar um gradiente nesse cara, você pode usar uma coisa mais leve do que um gradiente. Tá? E monocromático, que faz isso que vocês estão imaginando mesmo. Né? Ver quantas cores tem ali, bits, 2, por exemplo, aqui ele vê se o cara tem mais do que 2 bits por pixel. Se ele usa mais ou menos cor, é isso aí, acabou, né? Tá bom. Gente, é isso. Muito obrigado. Valeu.